Olá! Hoje a gente mergulha num tema super importante. Como é que as tecnologias da informação e comunicação, as famosas TICs, estão, ou pelo menos deveriam estar, mudando a cara da educação? Isso aí! E para nossa conversa, a gente está se baseando num trabalho bem interessante, uma pesquisa bibliográfica. O nome é Conectar. TICs na perspectiva da educação e suas aplicações no processo de ensino-aprendizagem. Foi apresentado pela Bianca Pereira Matos e pelo Jorge da Silva Santos, lá para a especialização em Educação, Contemporaneidade e Novas Tecnologias da Univasf, a Federal do Vale do São Francisco, agora em 2024. Exato. E, bom, num mundo como o nosso, todo conectado, digital, entender essa relação tecnologia e educação é mais que necessário, É vital. Com certeza. Então, a nossa ideia aqui é tentar extrair o que essa pesquisa, que revisou vários autores importantes, nos diz sobre como usar a tecnologia para realmente melhorar a qualidade do ensino. Vamos lá, vamos explorar esse estudo da Univasf. Vamos sim. E, olha, a abordagem do artigo já é um ponto interessante. Por ser essa pesquisa bibliográfica, ele traz para a conversa nomes de peso, Pierre Levy, Manuel Castells, Seymour Papert, Vani Kensky. Sim, são referências, Exatamente. E a escolha não foi por acaso, sabe? As ideias dele sobre sociedade da informação, sobre aprender em rede, sobre construir conhecimento usando tecnologia, tudo isso forma, a espinha dorsal do que Matos e Santos analisaram. Entendi. O objetivo deles, como eles mesmos colocam, foi justamente esse: investigar as diferentes formas de aplicar as TICs na educação e como essa conexão toda aluno, professor, conteúdo online pode, de fato, transformar a experiência de aprender. Legal. E o artigo já começa falando dessa grande promessa das TICs, Tipo, abrir novas portas para um aprendizado mais rico, que vai além da sala de aula física. Isso. Eles até citam o Pierre Levy, lá de 2010, falando como essas tecnologias digitais mudaram profundamente a nossa forma de pensar, de se relacionar. E isso, claro, tem que refletir na educação. Ou deveria. Deveria, Mas aí o artigo já coloca um pé no freio, sabe? Traz uma atenção importante. Por um lado, tem esse potencial todo. Aula dinâmica, colaborativa, mais a ver com cada aluno. Por outro, os desafios bem reais. Citando a Miranda, lá de 2007, o estudo mostra as dificuldades que os professores enfrentam mesmo. É falta de familiaridade com a tecnologia, às vezes falta recurso, falta formação adequada. Pois é. A realidade bate à porta. Exato. E tem uma crítica forte que a Costa também faz em 2014 contra aquela ideia meio ingênua, de achar que é só colocar computador com internet na escola que tudo se resolve magicamente. Ah, sim. A famosa solução tecnológica. Pois é, a tecnologia sozinha não faz milagre na educação. Isso fica bem claro. Essa tensão é interessante. Se a tecnologia por si só não é a resposta, onde é que está o pulo do gato? O artigo parece dizer que muito disso passa por repensar o papel do professor, Totalmente. Citando Xavier, Teixeira e Savietti, a ideia é que o professor sai daquele lugar de único dono do saber para ser mais um curador, um guia nesse processo todo. Um mediador, Isso, mediador. E isso exige não só ficar se atualizando o tempo todo, porque a tecnologia não para, mas também uma mudança de postura mesmo. Sair do modelo tradicional e botar o aluno mais no centro. É uma virada de chave, É. O professor vira um arquiteto de experiências de aprendizagem, não só quem passa o conteúdo. E essa mudança de papel do professor está totalmente ligada a uma coisa que o artigo martela muito: a necessidade crucial de planejamento. Ah, sim. Não basta jogar a tecnologia lá dentro. Reforçando o que a Miranda já dizia em 2007, essa integração superficial, sem mudar a prática pedagógica, não funciona. É ineficaz. Faz sentido. É aí que a Vani Kensky, outra autora muito presente no artigo, entra com muita força. Ela fala: precisa ter planejamento estratégico, qual ferramenta usar, para quê, com qual objetivo pedagógico. Isso atende o que os alunos precisam? Boas perguntas. Sim. O artigo até lembra aquela crítica do Levy sobre jogar tecnologia nas escolas sem pensar direito, como fizeram na França lá nos anos 80. A lição é essa: tem que ter intencionalidade pedagógica, não só a ferramenta pela ferramenta. Ou seja,
Estratégia primeiro. Exatamente. A Kansky insiste nisso. A tecnologia tem que servir aos objetivos de aprendizagem e não o contrário. O estudo também dá uma olhada nas bases teóricas por trás disso, né? Com o Levy, eles exploram a ideia de inteligência coletiva. Isso, aquela noção de que juntos, conectados, a gente constrói um saber maior. E como isso pede um ambiente de aprendizagem diferente, mais colaborativo. Certo. Aí tem o Castells com a sociedade em rede. O aprendizado acontece em vários lugares, não só na escola. Mas ele também alerta para a questão do acesso, né? Das competências digitais que nem todo mundo tem. Exato. A questão da desigualdade digital é um ponto-chave em Castells. E tem o Papert também com o construcionismo. Ah, Papert é clássico. Sim, aquela ideia de que a gente aprende melhor fazendo, construindo coisas, seja no mundo físico ou digital. E como as TICs podem, turbinar esse processo. E a Kansky, como ela amarra isso tudo? Então, a Kansky, que aparece bastante na análise, ajuda a conectar esses pontos, sabe? Ela argumenta que a tecnologia é central para o desenvolvimento da sociedade hoje. E a escola? Bom, a escola precisa se mexer para não ficar para trás. Tem que incorporar as TICs de um jeito que faça sentido no currículo. Para não virar museu, né? Exato. Ela critica muito quando a tecnologia vira só um enfeite, sabe? Usada sem pensar no contexto, nas necessidades dos alunos. Mas, ao mesmo tempo, ela vê um potencial transformador gigantesco nas redes, na internet. Na própria relação professor-aluno que se redesenha. Então, juntando essas visões, o artigo mostra um consenso importante. Sim, as TICs podem ser revolucionárias para a educação. Mas essa revolução depende de algumas coisas. Quais? Depende de ter uma intenção pedagógica clara, como diz o Levy. Depende de a gente enfrentar as desigualdades de acesso e de uso, ponto do Castells. Depende de usar métodos que incentivem a construção ativa do conhecimento, na linha do Papert. E, fundamentalmente, depende de um planejamento estratégico que case tecnologia com objetivo educacional, como a Kansky tanto defende. E trazendo isso para a prática, para o nosso dia a dia, especialmente depois desses últimos anos, o artigo fala da pandemia, né? Fala sim. A pandemia de Covid-19 acabou forçando uma digitalização muito rápida, né? Quase da noite para o dia. Foi um choque para muita gente. Com certeza. E isso deixou muito claro tanto o que é possível fazer com a tecnologia, quanto as nossas fragilidades, falta de infraestrutura, a necessidade urgente de preparar melhor os professores para esse cenário. Verdade. Isso tudo reforça aquela ideia de que o caminho é um ambiente mais colaborativo, onde as TICs ajudem o aluno a ter mais autonomia. É algo que a conclusão do trabalho de Matos e Santos também aponta. E quais seriam, então, as condições para essa integração dar certo, segundo o artigo? Olha, não é só questão de vontade, sabe? Precisa de uma mudança mais estrutural mesmo, na cultura da escola, na mentalidade. E aí, o papel das políticas públicas é fundamental. Não dá para escapar disso. Tem que garantir infraestrutura internet boa, equipamento para todo mundo, tem que garantir acesso democrático para não aumentar a exclusão digital. Que já é um problema sério. Seríssimo. E tem que garantir formação continuada de qualidade para os professores, de forma justa para todo mundo. A conclusão de Matos e Santos é bem direta nisso. A decisão de como, quando e por que usar a tecnologia tem que ser pedagógica. Tem que ser avaliada com critério, buscando um equilíbrio. Nem achar que a tecnologia resolve tudo, nem deixar de usar o potencial que ela tem. Entendi. A transformação de verdade só rola quando tem essa sintonia. Visão pedagógica, política pública que funciona e educador preparado e com apoio para fazer acontecer. Certo. Então, se a gente fosse resumir as mensagens principais desse estudo da Univasf, o que a gente diria? Bom, Primeiro, que as TICs hoje são essenciais. Não dá mais para pensar numa educação moderna sem elas. Para deixar o aprendizado mais dinâmico, mais colaborativo, mais centrado no aluno. perfeito. Essenciais, mas não suficiente por si sós. E totalmente de planejamento pedagógico, de professor bem formado, de infraestrutura e de um olhar muito atento para a questão da igualdade, da equidade. Isso. O como é tão ou mais importante que o quê. E terceiro, essa integração toda muda os papéis. O professor vira esse mediador estratégico, esse arquiteto, como a gente falou, e o aluno
ganha mais autonomia, assume mais a responsabilidade pelo próprio aprendizado. Exatamente. Acho que a grande contribuição desse trabalho de Santos e Matos, ao fazer essa revisão, é justamente reforçar essa ideia central. Para TICs darem certo na educação, precisa desse casamento perfeito entre tecnologia e pedagogia. E a cola disso é um planejamento estratégico crítico. E as políticas públicas como base. Como base fundamental para que isso aconteça de forma justa e para todos. No final das contas, o objetivo é formar cidadãos críticos, preparados para esse mundo digital, que saibam usar as ferramentas de forma potente, inclusiva, significativa. O estudo deixa isso bem claro. O potencial transformador está lá, sim. Mas para ele se realizar de verdade, precisa de um esforço consciente, coordenado, de todo mundo envolvido na educação. Considerando tudo isso que a gente conversou, baseado nesse estudo sobre TICs, essa necessidade crítica de planejamento, de intencionalidade pedagógica, de olhar para a equidade, que o trabalho de Matos e Santos desenhou também, fica uma questão no ar, né? Fica. E é uma questão que já está batendo na nossa porta. Conforme a gente avança para tecnologias ainda mais sofisticadas, tipo a inteligência artificial generativa, que está começando a pipocar nas escolas. Sim, o assunto do momento. Pois é. Será que esses mesmos princípios que a gente discutiu aqui, planejamento estratégico focado na aprendizagem, a pedagogia vendo antes da ferramenta, a busca incansável por equidade, será que eles não se tornam ainda mais cruciais? Para não se perder no meio do caminho. Exatamente. Como a gente garante que essas novas ondas tecnológicas vão de fato ampliar o nosso potencial humano de aprender, em vez de, sei lá, só automatizar o ensino, aprofundar ainda mais as desigualdades ou simplesmente nos distrair daquilo que realmente importa na formação das pessoas. É algo pra gente pensar, né?